Bom dia, amigos e colegas. Essa é a segunda parte da abordagem do tratamento do acidente vascular cerebral. Nós falamos a primeira parte, que foi dos ataques transitórios, agora vamos entrar na parte do tratamento do AVC. Essa sigla AVC urgente é simbólica, que nós usamos no nosso serviço, no sentido de chamar a atenção para a urgência que representa o diagnóstico e o tratamento do acidente vascular cerebral, do AVC. O conceito time is brain, ou seja, cérebro é tempo, indica que quanto mais precoce o atendimento, mais cérebro se salva. Ou seja, a recuperação depende do tempo de atuação. O cérebro isquemiado tem pouco tempo de sobrevida. Então, quanto mais precoce a resolução, a revascularização, melhor para o cérebro, melhor para o paciente. A história sugere um AVC, todos os médicos já sabem, quando ocorre a instalação aguda de sintomas e sinais neurológicos, como alteração da linguagem, perda da fala, dificuldade para falar, dificuldade para compreender a fala, paralisia facial, em que a boca fica torta para um lado devido a uma paralisia da parte inferior da face, um déficit motor de um lado do corpo, braço e perna, ou apenas do braço, ou apenas da perna, dormência, formigamento de um lado do corpo todo, ou de um braço, ou de uma perna, hemenopsia, que é a perda da metade do campo visual, e o paciente vai dizer, olha, eu não estou enxergando de um lado da minha vista, desequilíbrio agudo, alteração de consciência, cefaleia aguda e intensa. Estes são os sintomas mais frequentes que levam a uma suspeita de um acidente vascular cerebral. No Brasil, utiliza a sigla SAMU. SAMU, então, é o nosso serviço de resgate. Então, eles adaptaram as letras. S significa sorriso torto, por causa da paralisia facial, de um lado. A de abraço, em que o braço, membro superior, não levanta para abraçar uma pessoa. M de música ou de linguagem, a pessoa não consegue cantar ou falar. E U, urgência, para procurar um recurso médico imediato. Em inglês, a sigla é FAST. Facial, F de facial drooping, ARM, A de arm weakness, S de speech difficulties e time para não perder tempo. Na história, os antecedentes são importantes para saber se há comorbidades que possam concorrer para a instalação de um AVC, como a idade mais avançada, história de hipertensão arterial, de diabetes, de dislipidemia, de doenças cardíacas, de doenças arteriais. É importante saber qual a medicação que o paciente faz uso, porque para saber se o paciente já usa anticoagulante ou antiagregante ou qualquer outra medicação que possa interferir. Exame físico e neurológico devem ser bem detalhados. A procura de elementos que orientem para o diagnóstico do AVC e sua etiologia, como hipertensão arterial, arritmias cardíacas, uso de anticoagulantes, entre outros. Todos os pacientes com suspeita de ataque isquêmico transitório ou de AVC, de qualquer tipo, devem ser internados para os procedimentos diagnósticos e tratamentos. Na emergência, coleta-se os exames laboratoriais, realiza-se eletrocardiograma e uma tomografia computadorizada de crânio, sem contraste. A tomografia é importante porque pode definir de imediato se se trata de um AVC hemorrágico. Por quê? Porque o sangue no parênquima cerebral é identificado perfeitamente e imediatamente pela tomografia. Então, isso, se tiver sangue, já faz o diagnóstico. Se a tomografia é normal, pode se tratar de um AVC isquêmico, porque a tomografia não se altera nas primeiras horas de um AVC isquêmico. Outro tipo de AVC hemorrágico é hemorragia subaracnoide, ou meníngea, quase sempre por ruptura de um aneurisma intracraniano
no qual a tomografia também pode demonstrar o sangue no espaço subaracnoide. Entretanto, se o sangramento subaracnoide ou meníngeo for menor, for discreto, a tomografia pode não se alterar. Portanto, a tomografia normal não exclui uma hemorragia subaracnoide. Então, se houver suspeita, por exemplo, se o paciente apresenta uma dor de cabeça aguda, intensa, o que faz suspeitar de uma hemorragia, de uma ruptura de aneurisma, então, nesse caso, a tomografia normal deve ser sucedida por uma punção lombar. A punção vai demonstrar se tem líquor hemorrágico, se tem sangue no líquor. A hemorragia cerebral pode ter volumes diferentes e costuma aumentar nas horas seguintes. Portanto, mesmo se for uma hemorragia cerebral pequena, esse paciente deve ser observado e repetido a tomografia depois de algumas horas, porque o sangramento pode aumentar nas horas seguintes. O controle da pressão arterial, e se o paciente estiver usando anticoagulante, deve ser revertida a anticoagulação, deve ser prioridade nessa fase. Hematomas de maior volume podem requerer uma drenagem cirúrgica de imediato. E os menores devem ser monitorizados com neuroimagem, pode ter crescimento nas próximas horas. Esse é o exemplo, por exemplo, de uma tomografia com uma hemorragia profunda no hemisfério cerebral esquerdo. Então, observe aqui que é bem nítida a presença de uma hemorragia, mesmo que seja menor do que essa, e às vezes pode ser até maior do que essa. Quando a hemorragia, a tomografia detecta a hemorragia do cerebelo, esse é mais grave ainda, porque a fossa posterior ela é de pequeno volume. Então, um pequeno sangramento do cerebelo pode ser drástico, pode ser fatal, porque pode haver compressão do tronco cerebral. Então, isso é uma emergência mesmo, uma emergência cirúrgica. A hemorragia subaracnoide exige uma investigação imediata, porque a maioria das hemorragias subaracnoides são por ruptura de aneurisma. E desde que haja uma ruptura de aneurisma, existe uma grande possibilidade de haver ressangramento nas próximas horas. Então, o aneurisma deve ser ocluído, deve ser tratado cirurgicamente o mais brevemente possível. E, às vezes, esses pacientes vão para a angiografia digital, o cateterismo seletivo, porque a angiografia digital é o padrão ouro para definição do aneurisma e para a programação cirúrgica, seja por método endovascular ou por uma craniotomia e clipagem direta do aneurisma. Então, vocês veem aqui uma tomografia computadorizada mostrando a presença de sangue, essas linhas brancas, nos espaços subaracnoides cerebrais, quer dizer, entre os giros cerebrais, a presença do sangue. Então, a tomografia pode dar o diagnóstico desde o início. Agora, a maior parte dos casos de AVC são isquêmicos, 75% a 80%. E a tomografia costuma ser normal, ou com sinais de isquemia, se já passou algum tempo do início da instalação do íctito cerebral. Em poucos casos, pode-se identificar uma artéria hipertensa, por exemplo, hiperdensa. Às vezes, na tomografia, você vê a cerebral média esbranquiçada, mostrando que tem um trombo dentro dela. Há um programa chamado Aspects, que o neurologista usa, que divide o cérebro em várias áreas e determina o volume da área isquêmica. Quer dizer, então, é dividido o cérebro em várias áreas e se a tomografia já mostrar a presença de uma isquemia, dependendo do número de áreas, determina a extensão da isquemia. Agora, a ressonância é mais sensível. Na técnica chamada de difusão, sequência de difusão, ela já determina precocemente a área isquêmica. Não precisa de contraste e pode até, conforme o serviço, no nosso serviço, por exemplo, já se faz a angiorressonância como protocolo da investigação de AVC urgente. Então, dá para a gente já ver se tem
uma estenose ou uma oclusão de artéria. Atualmente, nos últimos anos, a tomografia computadorizada de crânio recebeu um, 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 um novo programa chamado RAPID. Essa é muito interessante porque esse RAPID é capaz de identificar uma área isquêmica nas primeiras horas, o que não acontece na tomografia convencional. Então, através de um estudo do fluxo sanguíneo cerebral, dá para saber se o paciente se tem área isquêmica e se tem a penumbra isquêmica. O que é penumbra isquêmica? É uma área isquemiada, mas que ainda pode ser revertida. Então, tanto na ressonância quanto na tomografia com rapide, dá para a gente saber se tem uma área isquêmica que possa ser revertida. Isso, então, é importante porque determina uma conduta a ser tomada. Aqui é o aspecto que vocês veem aqui, as áreas cerebrais que devem ser investigadas, o encéfalo é dividido em 10 áreas, e quanto mais áreas comprometidas, maior a área isquêmica. Esse aqui já é o RAPID, em que vocês veem pela cor o tempo de circulação do sangue e a perfusão. Dá para ver, então, que existe uma área de menor perfusão de sangue, o tempo de circulação de sangue é mais lento, e então isso indica uma área que pode ser salva por uma revascularização. Bom, e até algum tempo atrás, a gente achava que só teria condições de tratar um AVC nas primeiras horas. Mas parece que esse tempo, essa janela terapêutica, tem sido ampliada e pode ser utilizada até em 24 horas após o icto, dependendo se mostrar que existem áreas com isquemia reversível, pode ser feito até em 24 horas. Então, tudo vai depender dessa investigação que foi feita na fase inicial. A avaliação cardiológica, então, naturalmente, é muito importante, porque pode determinar, inclusive, a causa de um AVC. O que se deve fazer na fase inicial do AVC, nessa fase aguda? Se a saturação de oxigênio estiver abaixo de 95, deve-se fazer a suplementação com oxigênio. Hidratação deve ser avaliada e corrigida com soluções endovenosas. Se a temperatura estiver elevada, deve ser tratada e a causa investigada, porque pode se tratar de uma infecção que esteja desencadeando o AVC. A glicemia deve ser mantida em padrões normais, com rigoroso controle para evitar a elevação. A hiperglicemia é ruim para a área isquêmica. A hiperglicemia é ruim para a área isquêmica, piora a alteração metabólica. E a hipoglicemia também é muito ruim. Então, a glicemia tem que ser bem controlada na fase inicial do AVC. Manter a cabeceira horizontal do paciente ou pouco elevada. Meias pneumáticas são indicadas para prevenção de trombose venosa e mantido por 30 dias. A meia pneumática, não é a meia elástica simples. A pressão arterial. No caso de hemorragia cerebral, em que a hipertensão pode ser a causa do sangramento e da sua continuação, deve ser mantida em níveis próximos de 13/8. Na hemorragia subaracnoide, não há consenso, mas também deve-se evitar níveis elevados, porque se tiver um aneurisma aberto, a pressão alta vai facilitar a continuação do sangramento. No caso de AVCI, a hipertensão arterial não deve ser abaixada, a não ser se estiver em níveis muito elevados ou se está indicada a trombólise. Recomenda-se tratar apenas se a sistólica estiver acima de 185 e ou a diastólica de 110 para cima. Redução excessiva da pressão arterial piora a isquemia cerebral. A redução deve ser cautelosa, não mais de que 15% nas primeiras 24 horas, portanto, com medicação endovenosa para ter seu efeito monitorizado e suspenso se a pressão começar a baixar muito. Não deve ser usada medicação sublingual, porque você não tem a medicação sublingual,
pode provocar uma queda de pressão muito rápida e prejudicial. Nos casos que tiver indicação a revascularização por trombólise ou trombectomia, existem os protocolos específicos para cada caso. Em AVCI com hipotensão, pode haver necessidade de elevação da pressão arterial por hidratação e uso de drogas vasopressoras endovenosas. O tratamento do AVC isquêmico na fase aguda tem dois objetivos. Primeiro, reduzir o grau de lesão, quer dizer, tentar reverter a isquemia. E segundo objetivo, evitar a recorrência, que é mais frequente nas primeiras 48 horas. Portanto, mesmo que você não for tratar a isquemia aguda, você tem que iniciar a prevenção secundária. Se não há indicação de terapia de reperfusão, que nós vamos falar mais agora à frente, deve-se prescrever os antiagregantes associados, fazer a dupla agregação, por exemplo, aspirina e clopidogrel, por 3 semanas e depois continuar com apenas um deles. No caso de identificar uma etiologia emboligêmica, deve-se proceder o tratamento anticoagulante, como no caso de alguma cardiopatia reconhecida como fonte de embolia. Reperfusão. Trombólise. Uma das alternativas de AVC isquêmico nas primeiras horas é a infusão endovenosa de trombolítico, medicação que tem a propriedade de dissolver o trombo e permeabilizar a artéria e reperfundir o tecido isquemiado. Naturalmente, a primeira iniciativa que a gente faz é ver se não é hemorragia cerebral, né? Então, a tomografia já excluiu uma hemorragia. O tempo transcorrido desde o íctio foi expandido mais recentemente para 9 horas, se os exames de perfusão demonstrarem penumbra isquêmica. Porém, é bem evidente que quanto mais cedo, melhor o resultado. Os benefícios observados independem da idade e da gravidade do quadro. A complicação mais temida da reperfusão é haver sangramento na área isquemiada, que pode ser grave em 2% dos casos. O medicamento utilizado desde as primeiras trombólises, há 20 anos, é a alteplase. Atualmente vai ser lançado um novo produto chamado Tecneplase, mas ainda não está disponível em nosso meio. A trombectomia mecânica, essa é uma novidade, embora perseguida há muitos anos, só recentemente essa tecnologia demonstrou-se ser viável para desobstruir artérias e, com isso, revascularizar e reperfundir áreas em sofrimento por isquemia. Isso se aplica a artérias proximais intracranianas que não são desobstruídas por agente trombolítico. Então, normalmente, quando o paciente chega no serviço de AVC, ele é trombolizado. Se a trombólise não for suficiente para desobstruir o vaso, vai para a trombectomia mecânica. Ou então, se o paciente já passou daquelas horas de atuação do trombolítico, já vai também para a trombectomia mecânica. A trombectomia mecânica é realizada em centros especializados através de um cateterismo por punção da artéria femoral e depois de introduzido um catéter que vai desobstruir o trombo da artéria. A janela terapêutica para a trombectomia mecânica também tem sido estendida, dependendo da viabilidade do tecido demonstrado por aqueles testes de perfusão que a gente falou anteriormente. Assim, pode-se tentar até 24 horas do líquido. A hemorragia cerebral é uma complicação, mas a maioria das hemorragias são de pequeno volume e não pioram o prognóstico. Aqui vamos dar dois exemplos de trombectomia. Vocês veem aqui a oclusão da cerebral média, e aqui vocês já veem o sinal do catéter, e aqui vai ser feito o procedimento, e logo em seguida vocês veem que a artéria foi desobstruída e houve uma reperfusão do tecido cerebral. Este outro exemplo, vocês veem aqui no cateterismo, a oclusão da artéria cerebral média a 1 centímetro da sua origem. E, após a trombectomia,
a reperfusão do tecido cerebral. Esses dois exemplos me foram cedidos gentilmente pelo Dr. Walter da Costa Júnior, que é um dos responsáveis pelo serviço de trombectomia do nosso serviço. Bom, é com isso que eu quero encerrar, agradecer a audiência, colocar-me à disposição para futuras discussões e espero que tenha sido útil para a prática dos nossos colegas. Muito obrigado.